agora nós vamos realizar o primeiro cálculo dentro do sistema do PJ Calc. É um cálculo simples de verbas rescisórias e eu trouxe aqui todas as informações que nós devemos digitar dentro do processo. Seria como se tivesse extraído essas informações ou da petição inicial, ou da sentença, ou acórdão, tá? Então, todas aquelas informações que são necessárias para que a gente consiga calcular as verbas que foram deferidas, tá bom? Estão aqui. Então, nós temos aqui ó, a data de admissão, data da demissão, data do ajuizamento, a cidade, a data da atualização, a evolução salarial. Então, os salários recebidos no ano de 2018, o trabalhador recebia 1.100, os salários recebidos no ano de 2019, 1.200 e em 2020, 1.300. Nós temos aqui que o FGTS do trabalhador só foi recolhido até março de 2020. Depois desse período, a empresa não fez mais o recolhimento dos depósitos do FGTS. Nós temos o saldo do FGTS, tá? E aqui nós temos as verbas deferidas. Ou seja, o que são verbas deferidas? São os deferimentos que tem no processo, ou na sentença, ou em qualquer outra peça decisória, em que o juiz fala assim, olha, é devido a esse trabalhador tais verbas. Então, aqui nós temos saldo de salário, férias simples e proporcional, 13º salário proporcional, aviso prévio indenizado, multa do artigo 477 da CLT, FGTS não recolhido durante o contrato de trabalho. Então, nesses meses aqui, a partir de março de 2020 até a data da rescisão, a gente tem que apurar o FGTS sobre esses meses, tá? E o FGTS também sobre as verbas que nós estamos apurando agora, a multa de 40% do FGTS de todo o contrato de trabalho e a multa do artigo 467 da CLT sobre todas as verbas deferidas, rescisórias deferidas. Então, essas são as verbas que nós devemos apurar no sistema. O que eu fiz, tá? Eu peguei essas informações e passei aqui, ó, para aquele checklist, tá? Que eu mostrei para vocês. Então, olha só aqui, conforme a gente for passando pelo checklist, nós já vamos preenchendo aqui dentro do sistema. Então, aqui já está aberto, tá? O meu sistema do PJ Calc, direto na página para nós iniciarmos o cálculo. Então, vamos lá. Primeiro, aqui ó, seria o número do processo. No caso, nós não temos o número do processo, certo? Então, a gente pode pular essa parte. O segundo é o nome do reclamante, do trabalhador. No nosso caso, nossa trabalhadora se chama Maria. Se tivéssemos CPF, a gente poderia digitar aqui o nome do advogado, a OAB, mas nós não temos esses dados, então vamos passar. E o nome da nossa empresa, ó, vem do reclamado, nome da empresa, Empresa Feliz, tá? Se tivesse o CNPJ, ó, deveríamos digitar aqui, mas nós também não temos. E agora vamos para os parâmetros do cálculo, ó, a próxima parte aqui. Ó, primeiro, o estado e a cidade, ó, São Paulo, data de admissão, tá vendo? Ó, todos esses asteriscos ó, são os campos obrigatórios de preenchimento. Então, a data de admissão, então todo o cálculo, isso aqui deve ser preenchido. Data da demissão, a data do ajuizamento, que é a data em que essa ação foi protocolada. Tem data inicial e data final? Não temos, né? Tem prescrição? Não, ó, porque nem passou 5 anos ainda, tá vendo? Então, não tem prescrição. Então, a gente não preenche nada nesses campos. E aqui, vamos preencher a maior remuneração? Nesse caso, nós vamos, por quê? Porque é cálculo de verbas rescisórias, tá? Então, a gente vem e digita aqui 1.300. Por que a maior remuneração é 1.300? Nesse caso aqui tá simples, ó. Nós temos a evolução salarial, né? Tá fácil de identificar que a maior remuneração aqui é o valor de R$ 1.300. Então, a gente preenche ele aqui dentro do sistema, ó. Já tinha colocado ele aqui. O aviso prévio, né? Ele é para ser calculado
Então, a gente deixa, ó, e projetar aviso prévio indenizado, tá? Que ele vai ser projetado o proporcional, tá? Já nós falamos mais sobre isso. A carga horária, então, a gente não faz qualquer outra alteração e permanece tudo da mesma forma. Clicamos em salvar. Ao clicar em salvar, ó, o sistema ele abre todas as demais opções para nós continuarmos o nosso cálculo. Se tivesse faltas, a gente preencheria aqui, mas não é o caso. Se tivesse qualquer alteração nas férias para nós realizarmos, seria feito aqui, mas também não será o caso, tá? E agora vamos para o histórico salarial. O histórico salarial, nós vamos preencher na realidade os valores que o nosso trabalhador já recebeu. E também aqui a gente coloca as bases de cálculo. Então, o histórico salarial que nós temos é o salário base, né, recebido pelo trabalhador. Então, a gente pode colocar aqui, ó, salário pago. Olha só, como que nosso trabalhador em 2018 ele recebeu um valor, em 2019 outro, em 2020 outro valor. Deixa eu abrir aqui tudo para ficar mais fácil para a gente identificar. A gente colocou aqui salário pago, certo? Só que em cada ano ele recebia um valor, então a gente tem que alterar aqui, ó. Então, de março de 2018 até dezembro de 2018, ele recebia 1.100. Clicamos no mais. De janeiro de 2019 a dezembro de 2019, ele recebia 1.200. Opa. E de janeiro de 2020 até a data da rescisão, novembro de 2020, ele recebia o valor de R$ 1.300. E clicamos aqui no mais. E pronto. Aqui, ó, nós já temos os valores recebidos pelo nosso trabalhador. Mas além disso, nós temos aqui incidências, né? Quando eu clico nessas incidências, o que é que acontece? Se eu clicar aqui em contribuição social, o que o sistema vai fazer? Ele não vai permitir, tá bom, que seja apurado além do limite do teto, ou seja, o trabalhador ele não vai contribuir além daquele teto do INSS. Quando chegar naquele teto máximo, o sistema não irá mais descontar o INSS dele, certo? Quando eu marco aqui, não significa que o sistema vai apurar o INSS sobre esses valores. Ele não faz isso. Para ele fazer isso, a gente tem que ir lá na página do INSS e pedir. Por quê? Porque não é competência da Justiça do Trabalho calcular INSS sobre valores que já foram pagos durante o contrato de trabalho. Aqui é apenas para não ultrapassar, tá bom? Sabe aquele desconto do INSS que tem no Lerite? Ele tem um teto, não tem? O trabalhador, agora eu não sei o teto ao certo, mas se eu não me engano é 700 e pouco. Então o trabalhador, por mais que ele pode receber R$50 mil, que ele não vai contribuir no INSS além do teto. Então, esse checkbox nada mais é para que não ocorra a contribuição além do teto. E o FGTS? Quando eu clico no FGTS, diferente do INSS, tá? Quando eu clico aqui no FGTS, o sistema ele entende que é para apurar, tá? Então, aqui, ó, quando tem esse checkbox marcado do FGTS, o sistema de forma automática, ele já vai calcular o FGTS sobre esses meses. Mas a gente não quer que seja calculado o FGTS durante todo o contrato de trabalho, certo? O que é que nós queremos? Ó, que seja calculado o FGTS. Cadê? Aqui. Ó, a partir de março de 2020. Por que, né? Que a gente quer que seja calculado o FGTS a partir de março de 2020? Porque a gente já foi recolhido, ó, e nós já temos até o valor aqui. Então, ó, até março de 2020 a gente não vai colocar nada. Mas, ó, em abril a gente quer que seja apurado, em maio, em junho, em julho, agosto, setembro e outubro. Em novembro, agora nós temos que ter um cuidado. Por quê? Ó, foi, né, deferido o cálculo da verba saldo de salário. Se foi deferido o cálculo da verba de saldo de salário, são os últimos dias trabalhados no último mês de trabalho, que seria esses 20 dias aqui de novembro.
Se eu deixar marcado o checkbox aqui, ele vai calcular o FGTS aqui e vai calcular lá na verba saldo de salário. Então, vocês entendem que o FGTS ele vai estar sendo calculado 2 vezes no mês de novembro? Então, por isso que eu vou deixar aqui desmarcado, porque eu só vou calcular o FGTS lá no saldo de salário. E agora a gente clica aqui em salvar. Prontinho. E aqui nós vamos para as verbas, tá? O que são as verbas? As verbas, gente, nada mais é do que as verbas que foram deferidas para o nosso cálculo, que são essas daqui, tá vendo? Como eu faço? É muito simples. O sistema, ele já tem pré-formatado diversas verbas, tá bom? A gente vem e clica no checkbox, ó, das verbas que nós queremos. 13º, férias, aviso prévio, saldo de salário, multa do artigo 477 da CLT. Tá? Só dando continuidade aqui, ó, ao nosso... Aqui, ó, eu coloquei, tá vendo? Ó, o salário base, 1.100, e a data, ó, de 1º de março de 2018 a 31/12 de 2018, 1.200, a gente já preencheu o histórico, né? E aqui nós temos as verbas, aqui eu coloquei as verbas que foram deferidas, que é saldo de salário, férias simples e proporcional, 13º salário proporcional, aviso prévio indenizado, multa do 477, FGTS mais 40% e multa do 467. Então, gente, parece que está faltando o FGTS e a multa, né, pra gente apurar. E a multa do 467 para nós apurarmos. Elas não estão aqui por quê? Porque a multa do 467, ela é apurada como reflexo e o FGTS, gente, ó, tá vendo? Tudo que tem página própria é porque ele é apurado em sua página própria. Então, o FGTS, ele é apurado aqui. Então, nós clicamos aqui em salvar e, ó, tá vendo? Nossas verbas vieram para cá. E olha a importância de nós termos preenchido a maior remuneração. Ó. Quando eu clico aqui em saldo de salário, ó, aqui vai estar o salário pago, peraí. Aqui, ó, deixa eu ver aqui aviso prévio. Ó, ele já busca a maior remuneração, tá vendo? Então, ele já vai considerar a maior remuneração para estar realizando o cálculo do aviso prévio. Aqui, nas férias, da mesma forma, ó, maior remuneração. Já no 13º, ele vai buscar o histórico salarial, assim como no saldo de salário. E a multa do artigo 477 também vai buscar a maior remuneração. Ó, aqui. Vou voltar aqui, ó, só para a gente verificar. Aqui no saldo de salário, o que o sistema vai fazer? Ó, ele vai proporcionalizar o valor do saldo de salário. Então, ele não vai pegar aquele valor integral, tá? Que tá aqui de 1.300. Ele vai pegar 1.300, vai dividir por 30 e multiplicar por 20 dias trabalhados, porque é apenas o saldo de salário, né? Então, não é sobre o mês cheio, é sobre os dias trabalhados. E sobre ele, ó, incide imposto de renda, o FGTS e a contribuição social. Vendo, ó, o FGTS dos 20 dias trabalhados em novembro será apurado aqui. Então, por isso, a gente retirou ele aqui do histórico salarial. No começo, gente, essa página aqui, ela parece um pouquinho complicada, tá? Mas no decorrer das aulas, a gente vai se acostumando com elas, né? A multa do artigo 477, como é uma verba de natureza indenizatória, ela não tem qualquer incidência. Aqui, ó, já buscou maior remuneração, tudo certinho. As férias, ó, não tem incidência, por quê? Porque as férias, quando elas são pagas, ela tem natureza indenizatória. Diferente de quando as férias são gozadas. Quando as férias são gozadas, ela tem a incidência, né, de todas as contribuições em relação ao FGTS, contribuição social, mas quando ela é paga ao trabalhador, a sua natureza é indenizatória, por isso ela não tem qualquer incidência. O aviso prévio, ó, apenas a incidência do FGTS, ele já busca a maior remuneração, e o 13º salário. Todas as incidências, porque ele sempre tem natureza salarial. E ó, ele busca aqui o campo salário pago, tá bom? Que ele utilizará como base de cálculo o histórico salarial preenchido aqui. Gente, ó, só para nós termos uma noção, o que é que o sistema vai fazer? Ele vai pegar, ó, o salário pago daqui, que nós preenchemos, vai dividir por 12, tá vendo? Depois ele vai multiplicar por 1 e multiplicar pelos avos. O que é os avos? Né? A quantidade
de 13º. Ó. Deixa eu liquidar aqui só para eu conseguir demonstrar para vocês. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ele considerou 12avos. Por que ele considerou 12avos se o nosso trabalhador saiu em novembro? Por causa do aviso prévio projetado, tá? Ele considerou um mês a mais do aviso prévio. Então, já temos uma noção de como as verbas são apuradas. Agora, um outro cuidado que nós temos que ter é aqui em relação às ocorrências das verbas. Olha, o que foi deferido, né? Ó, deferido, férias simples e proporcional e 13º proporcional. Quando está escrito 13º proporcional ou férias simples e proporcional, seria apenas aquelas em que o período aquisitivo ainda não encerrou e o 13º seria daquele ano, né? Ah, mas não... E se não foi pago o 13º que irá vencer e o 13º do ano anterior, né? O que eu vou fazer? O juiz tem que ter deferido o pagamento do 13º proporcional, no caso, e também do 13º aqui do ano de 2019. Mas não foi o que aconteceu. É apenas o 13º proporcional, ou seja, apenas daquele último ano trabalhado. Então, se eu deixar dessa forma, o sistema vai apurar o 13º desses 3 anos. Então, eu tenho que desmarcar o checkbox. Ó. Agora, o sistema vai apurar apenas esse daqui, que é o que nós queremos. O aviso prévio é só um, então a gente não precisa se preocupar. E olha só, gente, que legal. Tá vendo? Ó, o aviso prévio de 36 dias, né? O porquê desse aviso prévio de 36 dias? O aviso prévio, em regra, ele é devido 30 dias, certo? No entanto, para cada ano trabalhado, o trabalhador ganha direito a mais 3 dias de aviso prévio. Como o nosso trabalhador ele passou quase 3 anos na empresa, né? 2 anos e meio, a cada ano ele tem direito a mais 3 dias. Lembrando que tem que ser o ano completo, tá? Ele passou 2 anos e meio na empresa, então ele não teve direito a mais 9 dias, né? E sim a mais 6 dias, porque foi considerado que ele trabalhou mais 2 anos completo. Então, para cada ano de trabalho na empresa, o trabalhador tem direito a mais 3 dias de aviso prévio. Então, aqui, ó, o sistema considerou os 36 dias, tá? Só voltando aqui, por que ele considerou os 36 dias, ó? Porque a gente pediu para que seja considerado o aviso prévio indenizado e para que ele seja calculado, tá? Então, ele já faz esse cálculo de acordo com a proporcionalidade. E agora, só voltando aqui no nosso checklist, ó, tá? Por isso que é importante a gente também marcar se esse aviso prévio será proporcional, se ele será apenas de 30 dias ou se ele não será projetado. Então, por isso que eu trouxe isso daqui. Então, não esqueçam disso, gente, tá? É muito comum encontrar erros em relação a isso aqui. Então, nesse caso, como é uma demissão, né, o aviso prévio proporcional é devido. Então, é devido àqueles 36 dias. Mas, olha só, aqui as férias, né? Dando continuidade, a gente quer que seja apurado todas essas férias? Essa daqui não, ó. Essa aqui ela já foi paga, a gente quer que seja apurada apenas essas 2 últimas férias, que é essa proporcional e essa férias simples. Então, a gente clica aqui em salvar. E nós temos aqui a multa do artigo 477, ó. Tá? É o valor, a maior remuneração, não tem qualquer alteração. Saldo de salário, ó. Tá vendo? Aqui ele não demonstra o cálculo, gente. Mas é só vocês pegarem uma calculadora, ó, e verificar. 1.300 divide por 30 dias, certo? E multiplica pela quantidade de dias trabalhados. O sistema arredonda, 866,67. E a multa do 467? Gente, a multa do 467 ela é uma multa reflexa, é uma verba reflexa. O que é uma verba reflexa? Ela só existe em razão da verba principal. Então, ela é apurada sobre o valor da verba principal, tá? E onde ela vai estar? Embaixo da verba principal, ó. Tá vendo? Então, todas as verbas que já têm verbas reflexas apuradas comumente, ela estará aqui embaixo. Igual horas extras. Suponhamos que o trabalhador ele fazia horas extras, mas a empresa não pagou. Então, ele entrou na justiça pleiteando por essas horas extras.
A verba principal são as horas extras, mas essas horas extras têm reflexo. Tem reflexo em férias, 13º, descanso semanal remunerado. Então, a verba principal é horas extras e os reflexos dela vai estar embaixo dela. E quando a gente quiser que seja apurado, é só marcar o checkbox. Tá vendo? Aqui não tem saldo de salário. Como é uma verba reflexa, tá vendo? O reflexo está embaixo da verba principal. Ó, só demonstrando novamente, aqui é o 13º, eu clico em exibir, ó, tá vendo aqui, ó, verbas reflexas. Eu clico em exibir e aqui está ela, tá? Então, eu tenho que marcar o checkbox para o sistema calcular esta verba reflexa. E agora, a gente já apurou todas as verbas, certo? Só falta uma, que é o FGTS. E olha só, ele tem página própria, então a gente tem que vir aqui nele. É devido à multa do FGTS, não é? Então a gente clica aqui, ó, multa. 40% sobre o devido? Sim, sobre o devido. Mas é somente sobre o devido? Não, né? É sobre o devido, gente. E sobre a multa de 40% é sobre o devido e também sobre o saldo do FGTS que está lá no extrato. Porque a empresa, até março, ela depositou tudo bonitinho, mas ela não pagou a partir de março, mas ela também não pagou a multa. Então, a multa não é somente sobre os valores que nós estamos apurando agora, também é devido sobre o saldo que já está lá. Então, a gente tem que colocar esse saldo dentro do sistema. Ó, 2.256, e nós temos que colocar a data também, que esse saldo foi retirado, 1/12/2020. Tá, gente? É a data em que o saldo foi impresso. Por quê? Porque o sistema ele só vai corrigir monetariamente esse valor a partir deste dia, tá? E a gente clica aqui em mais. E aqui a incidência da multa, a gente não vai mais deixar somente sobre o devido. Porque sobre o devido, ela só vai calcular sobre os valores que a gente está apurando aqui nas verbas, tá? E aqui no histórico salarial que nós marcamos o checkbox para apurar o FGTS. Mas tem que ser calculado também sobre esse 2.256. Então, a gente vai colocar aqui, ó, sobre devido mais saldo ou saque, tá? Mas ainda temos mais uma coisa. Olha só, a multa do 467, ela é sobre todas as verbas rescisórias deferidas. E o FGTS, a multa do FGTS, ele é uma verba rescisória. Então, o 467 também é devido sobre ele. E como ele é apurado em página própria, né, não tem como a gente colocar aqui na verba, ó. Então, tem esse checkbox aqui, multa do artigo 467 da CLT, para que seja apurado também sobre a verba do FGTS. E clicamos em salvar. E, gente, em regra, o nosso cálculo está pronto, tá? Eu vou retirar aqui as custas judiciais, tá? Porque pra gente não entrar nesse mérito agora. E também vou retirar aqui qualquer aplicação de juros, tá? Pra gente também não entrar nesse mérito agora e não dar diferença no nosso cálculo. Importante agora é nós entendermos sobre as verbas. Vou colocar aqui a data da liquidação, 28/2/2022, né? Que foi o que eu coloquei aqui. Ou 28/1/2022, desculpa. Mas não vai fazer qualquer diferença porque não tem atualização. Mas só altera para o nosso relatório ficar idêntico. E agora a gente clica em liquidar. Por quê? Gente, sempre antes de imprimir, tá? Nós temos que vir aqui, ó, em liquidar. Então, aqui, ó, está o cálculo, né? E aqui eu venho em operações. Quando eu venho em operações e liquidar e clico aqui, ele vai fazer os cálculos, tá? Para só depois eu conseguir imprimir. Aí eu venho em imprimir, imprimir. E vamos abrir o nosso relatório do PJ Calc. Ó, tá vendo, ó? O 13º salário apurado, ó. A multa sobre ele, a multa do 467, é 50% do valor da verba principal, tá vendo, ó? Então, aqui é o aviso prévio, ó, o reflexo já fica logo embaixo, ó, tá? FGTS, multa do FGTS, ó, 467 sobre a multa, ó, as verbas, o FGTS, ó,
a dedução do INSS. O que é isso, gente? Se a nossa trabalhadora tivesse recebido esses valores normalmente, teria sido descontado o INSS dela. Então, esse INSS é descontado normalmente, tá? A contribuição social devida pela empresa. E aqui, ó, tem, ó, tá vendo o histórico salarial que nós preenchemos? E aqui tem a forma que cada cálculo foi feito, ó. Aqui, ó, o 13º, como que ele foi calculado, ó, ele pegou 1.300, tá vendo, ó? São os salários pagos, dividiu por 12, depois multiplicou por 12 novamente. Aqui tem a demonstração de cada cálculo. Aí vocês conferem o relatório de vocês, tá? Com o meu relatório, pra gente verificar se ficou igualzinho e qualquer, né, alteração que tenha dado, a gente tem que trabalhar para encontrar essa diferença, para encontrar este erro. Então, vou deixar disponível para vocês tanto o arquivo PJC quanto o relatório, tá? Este relatório. Lembrando que o que é o arquivo do PJC? O arquivo PJC é aquele arquivo para que você consiga abrir o meu cálculo, tá bom? Dentro do seu PJ Calc. Então, você vai pegar esse arquivo que eu vou enviar para vocês e lá na página principal tem uma aula que eu ensino, né, como exportar e como importar esses arquivos e você vai conseguir abrir este meu cálculo aqui, ó, dentro do seu PJ Calc.